Olá, eu sou o Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. A Segunda Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 1939 e chegou ao fim no dia 2 de setembro de 1945, quando o Japão assinou o termo de rendição. A essa altura, Hitler já estava morto e a Alemanha passava por uma reformulação. O país foi dividido em Alemanha Ocidental, que era capitalista, e Alemanha Oriental, que era socialista. E assim, a Alemanha permaneceu até a década de 80, quando aconteceu a queda do Muro de Berlim e a crise dos países de regime socialista. Só que o assunto que eu quero abordar dessa vez é sobre os prisioneiros nazistas durante e depois da guerra. Você sabe me dizer o que aconteceu com os soldados nazistas? E os líderes do governo de Hitler? Eles pagaram pelos horrores que cometeram contra os judeus e outras minorias? Vem comigo, que eu vou contar algumas histórias sobre os prisioneiros alemães da Segunda Guerra Mundial. Para você compreender de forma mais clara, antes de mais nada, eu preciso explicar o que é a Convenção de Genebra. Esse é o nome dado a vários tratados assinados entre 1864 e 1949, que tentam amenizar os efeitos das guerras sobre os civis, além de traçar algumas regras em relação aos militares capturados ou feridos. Podemos dizer que a Convenção de Genebra é uma espécie de regulamento para os países que participam de uma guerra. Por exemplo, após o fim da Segunda Guerra, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill propôs fuzilar sem julgamento os líderes nazistas à medida que fossem capturados. Mas a Convenção de Genebra não permitia esse tipo de execução. Por fim, eles foram julgados em Nuremberg, mas apenas 24 dos principais líderes nazistas. Claro que, com exceção de Hitler, pois já estava morto. E todos foram condenados. O tratado serve para deixar claro o que é considerado inaceitável num conflito armado. Se um país burla o regulamento, ele está cometendo um crime de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália geralmente tratavam os prisioneiros da França, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha de acordo com a Convenção. Os alemães, inclusive, foram obrigados a aplicar as regras da Convenção aos prisioneiros de guerra judeus que usavam o uniforme do exército britânico, evitando o terrível destino imposto à maioria deles. Embora os prisioneiros de guerra aliados se queixassem da escassez de alimentos nos campos de prisioneiros de guerra, no geral, eles foram tratados bem. Já com os prisioneiros soviéticos, era diferente. Os alemães usavam o pretexto de que a União Soviética não havia assinado a Convenção de Genebra. Com isso, esses prisioneiros foram tratados com uma brutalidade e negligência assustadora. Talvez seja por isso que os soviéticos tenham feito o mesmo. Detalhes que eu conto daqui a pouco. Mas vamos ao que interessa. Os nazistas foram responsáveis por pelo menos 6 milhões de mortes de judeus e de outras minorias, colocando fim em vidas, famílias e histórias. O problema é que o que aconteceu com os nazistas depois da guerra não chega nem perto do terror que eles cometeram a mando de Hitler. Vários líderes nazistas conseguiram uma vida nova em outros países, como no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, foi capturado em 1960 na Argentina pelo Mossad, o serviço secreto de Israel. Já Yosef Mengele, o sádico médico de Auschwitz, morreu afogado aqui no Brasil, em 1979. Ainda em relação aos líderes nazistas, após muitos julgamentos em Nuremberg, os casos foram esfriando e, com isso, muitos alemães conseguiram fugir. Os menos relevantes voltaram para sua vida normal na Alemanha.
Então, no geral, a justiça nunca foi feita e existem vários motivos que explicam essa impunidade. Como, por exemplo, o começo da Guerra Fria, a impossibilidade de perseguir todos os nazistas que cometeram atrocidades, principalmente pelo fato de serem muitos e, claro, a necessidade que os alemães tinham de esquecer esse lado sombrio da história do seu país. De forma resumida, muitos líderes nazistas permaneceram impunes e, infelizmente, conseguiram construir uma nova vida em outros países. Quanto aos soldados menos importantes, aí a história é bem diferente. À medida que a Segunda Guerra Mundial acontecia, os aliados, como a Grã-Bretanha, estavam ficando sem espaço nas prisões para abrigar prisioneiros de guerra. De 1942 a 1945, estima-se que mais de 400 mil prisioneiros do eixo foram enviados para os Estados Unidos e detidos em campos nas áreas rurais do país. Por todo o país norte-americano, foram construídas cerca de 500 instalações para abrigar os prisioneiros. Enquanto os campos de prisioneiros de guerra estavam cada vez mais cheios, os Estados Unidos viam suas fazendas e fábricas carentes de mão de obra. Então, por que não colocar os prisioneiros para trabalhar? A questão é que a Convenção de Genebra proibia que prisioneiros de guerra trabalhassem sem remuneração. E, ao mesmo tempo, o governo norte-americano temia que fugas em massa colocassem a vida de civis em perigo. Por fim, os Estados Unidos acabaram colocando alemães para trabalhar em fazendas. Os agricultores, que contratavam trabalhadores prisioneiros de guerra, geralmente forneciam refeições para eles e pagavam ao governo dos Estados Unidos 45 centavos por hora por trabalhador, o que ajudava a compensar os milhões de dólares necessários para bancar os prisioneiros. Dos milhares de prisioneiros de guerra nos Estados Unidos, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, menos de 1% tentaram escapar. E os que escaparam foram presos rapidamente. Em 1946, quase todos os prisioneiros foram devolvidos aos seus países de origem. A França, após cerca de 4 anos sob domínio nazista, em 1944, finalmente conseguiu se libertar dos alemães. Foram montados cerca de 100 campos de prisioneiros em todo o país. E quando os primeiros trens repletos de nazistas chegavam aos campos, eles eram recebidos por uma onda de ódio, sendo cuspidos ou espancados pela população. Enquanto a Alemanha tinha o domínio da França, eles colocaram cerca de 650 mil franceses para trabalharem de forma forçada. Quando o jogo virou, os franceses fizeram o mesmo. Eles usavam os alemães para trabalhar na reconstrução do país. As autoridades do país calcularam que teriam a ajuda de mais de 2 milhões de ex-soldados alemães, mas no final tiveram que se contentar com 1 milhão. Só que havia um pequeno problema em ter prisioneiros na França. O país estava praticamente falido, pois estava tentando se recuperar das consequências da guerra. Por isso, faltava alimentos para a população e principalmente para os prisioneiros. Estima-se que cerca de 40 mil soldados nazistas morreram na França, enquanto outros milhares perderam a vida trabalhando em minas terrestres que tinham sido deixadas pela Alemanha em solo francês. A Grã-Bretanha, até setembro de 1946, ainda mantinha mais de 400 mil prisioneiros de guerra alemães em seus campos. Eles ajudaram a reconstruir estradas e a fabricar tijolos. Além disso, foram obrigados a limpar as ruas após as comemorações do Dia da Vitória na Europa, que celebrou a derrota da Alemanha nazista, e ajudaram a construir a Olympic Way, estrada que liga a estação do metrô ao estádio de Wembley para as Olimpíadas de 1948. Até março de 1948, cerca de 178 mil ex-soldados nazistas ainda trabalhavam nas fazendas da Grã-Bretanha. Ao longo dos anos, surgiram alguns movimentos de repatriação dos prisioneiros alemães.
Muita gente dizia que a repatriação de prisioneiros de guerra alemães deveria começar imediatamente, pois a Grã-Bretanha precisava dar o bom exemplo, caso contrário, seria comparada aos nazistas, pois as liberdades pelas quais a guerra havia sido travada estavam sendo negadas aos prisioneiros de guerra alemães. Em 1946, o Reino Unido informou que 15 mil prisioneiros de guerra seriam repatriados por mês, processo que demorou alguns anos para concluir o envio de todos os prisioneiros de volta à Alemanha. Em relação aos soviéticos, aí a conversa fica um pouco mais sombria. Como eu disse, os alemães fizeram verdadeiros horrores com os soviéticos sob o pretexto que é considerado legalmente inválido, de que a União Soviética não havia assinado a Convenção de Genebra. Estima-se que dos mais de 5 milhões de prisioneiros soviéticos feitos pelas potências do eixo, 3,3 milhões morreram em cativeiro. Números que mostram o quão brutais os alemães foram com os soviéticos. Mas foi questão de tempo para que o jogo virasse. Os números de alemães que foram capturados pelos soviéticos também é assustador. Calcula-se que até o final da Segunda Guerra Mundial, 5,7 milhões de alemães caíram nas mãos dos soviéticos, sendo que 3,3 milhões morreram, em geral nos primeiros dias de cativeiro. Sobrou até para os soldados poloneses, capturados após a invasão soviética da Polônia. Mais de 20 mil poloneses foram mortos. Dos quase 100 mil alemães capturados após a Batalha de Stalingrado, apenas 5 mil sobreviveram à guerra. Os que sobreviveram eram obrigados a marchar a pé, muitas vezes sob a neve ou sob o sol forte, sem roupas apropriadas e alimentos suficientes. Quem caísse no caminho por doença ou exaustão era executado pelos soviéticos. Muitos alemães foram enviados para campos de trabalho nas profundezas da Rússia, onde a fome, a exaustão e o frio mataram milhares de pessoas. Os soviéticos condenaram muitos prisioneiros de guerra nazistas a trabalhos forçados como reparação de guerra ao povo russo. Os que sobreviveram só puderam retornar para casa em 1955. E acredite, não foram muitos. Concluindo, o fato é que não há nada de bonito na guerra. Nada. Na verdade, esses conflitos nos mostram as atrocidades que o ser humano é capaz de fazer com seus semelhantes. Essa foi a história sobre o que aconteceu com os prisioneiros de guerra nazistas durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve na Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!